Misture clima de terror, crianças e um pouco de nostalgia. Parece a fórmula correta, né? Afinal de contas, Hollywood vem bebendo nessa fonte há muito tempo. E volta a beber na fonte com o filme O Telefone Preto, que é uma adaptação de um conto de mesmo nome do autor Joe Hill, que daqui a pouco eu falo sobre ele, e que foi dirigido por esse moço chamado Scott Derrickson. Para quem não está ligando o nome à pessoa, Scott Derrickson é a mente por trás de filmes como A Entidade, Hellraiser 5, O Exorcismo de Emily Rose e, para aqueles que gostam de blockbuster, Doutor Estranho 1. Telefone Preto é um filme de terror? Sim, é um filme de terror. Mas aquelas pessoas que são mais apaixonadas por aquele terror mais gritante vão achar o filme um pouco meio blé, porque é um terror mais psicológico com uma pitada de drama. O que faz dele um filme diferente e muito bom. Aliás, um dos melhores filmes que eu vi este ano, né? Assim, seja de terror, seja de drama, foi uma das melhores coisas que eu vi este ano. Em Telefone Preto, nós vamos acompanhar basicamente a história de dois irmãos, o Finn e a Gwen. Eles são crianças que vivem numa cidade pacata ali dos anos 70, só que essa cidade tem a sua rotina meio que bagunçada a partir do momento que alguns meninos começam a desaparecer. A polícia acredita que se trata de um serial killer que está sequestrando esses meninos, embora nenhum corpo tenha aparecido. Mas tudo leva a crer que exista sim um serial killer que sequestra esses garotos e que provavelmente os mata. A cidade fica naquela tensão, as crianças também ficam naquela tensão, e a qualquer momento qualquer um deles pode desaparecer. Nós vamos acompanhando a história desses dois irmãos, como eu disse, Finn e Gwen, que aliás, gente, é uma das coisas mais lindas do filme, porque a relação entre os dois é de partir o coração. Como que os dois conseguem se completar e como que eles conseguem ter um vínculo tão forte. E esse vínculo forte, esse amor que esses dois irmãos têm, imenso, ele acaba sendo colocado à prova a partir do momento que o Finn se torna uma das vítimas desse sequestrador. A partir desse momento, o filme vai se dividir em dois ambientes, dois aspectos. Nós vamos seguir praticamente duas linhas narrativas. De um lado, nós vamos acompanhar o que está acontecendo no cativeiro, porque o Finn ele é sequestrado por esse cara e é mantido preso num porão. Enquanto aqui fora a gente vai acompanhando a investigação da polícia e a procura por esse sequestrador. E aí nós vamos acompanhando também a história da Gwen, porque a irmã dele vai ter um papel muito decisivo nessa história. Aí a pessoa pergunta, tá, mas aonde está o terror? E a partir desse momento também começa a presença dos elementos sobrenaturais, porque sim, é um filme de terror com elementos sobrenaturais. O que acontece é o seguinte, enquanto o Finn está preso lá nesse porão, quase uma espécie de abrigo antiaéreo, o que acontece? Lá não tem nada, é um lugar extremamente deserto, tem um colchão onde ele é colocado pelo sequestrador, tem um banheirozinho ali com uma privada e na parede tem um telefone preto, o tal do telefone do título do filme. Acontece que esse telefone não funciona, óbvio, né? Porque o cabo está inclusive desligado, então é um telefone inútil que está ali apenas por estar. Só que o que acontece é que de repente esse telefone começa a tocar. Num primeiro momento, o Finney acha que é algo da cabeça dele, né? Porque ele já está ali há alguns dias naquele lugar, naquela prisão, e ele pensa que ele já está delirando. Mas quando ele passa a atender o telefone, ele percebe que não é nada ligado à imaginação dele, que de fato o telefone está funcionando. Só que o telefone não está funcionando para falar com pessoas do lado de fora. Está funcionando para falar com pessoas do lado de lá da vida, se é que vocês me entendem. Então ele começa um diálogo com algumas pessoas interessantes ali da trama que vão auxiliá-lo naquele momento em que ele está ali no cativeiro. Fora daquele ambiente, também temos uns aspectos meio sobrenaturais, meio fantasiosos, porque a Gwen, a irmã do Finn, ela tem um dom, né? Ela consegue sonhar com coisas e essas coisas acontecem. Ela vinha sonhando com o possível sequestrador dos meninos, mas ninguém levava ela a sério. Quando o irmão dela é sequestrado, ela inclusive se força a sonhar para tentar ajudar o irmão.
e inclusive para convencer o pai de que os sonhos dela possam ser sim premonitórios. E aí a gente passa a torcer para que a garota realmente tenha uma visão durante os sonhos que vá ajudá-la a encontrar o seu irmão. E mais uma vez o diretor pega pesado nessa questão do amor fraternal, do amor entre irmãos e como que isso pode formar um laço que vai além das questões práticas e além do mundo como nós conhecemos, né? Que esse amor pode ultrapassar as barreiras do natural. Eu não quero falar muito sobre a trama, porque senão eu vou acabar estragando a experiência de quem vai assistir ao filme. Eu só queria dizer o seguinte, gente, se você viu o trailer, talvez a sua experiência em assistir o filme já tenha sido detonada, porque o trailer entrega praticamente a trama inteira. Enfim, todas as grandes cenas do filme estão lá no trailer, mas a gente assiste e a gente gosta de ver, porque você vai sabendo como que o diretor conseguiu costurar aquelas cenas de maneira a fazer um filme coeso. Palmas também para a produção do filme, a direção maravilhosa, né? O Scott Derrickson fez uma direção muito boa, mas a direção de arte, gente, está espetacular. A ambientação, os objetos, a cenografia perfeita. Inclusive, o diretor usa um filtro que faz com que a gente seja lançado num filme de época mesmo, porque você tem a sensação de que o filme foi feito, foi filmado na década de 70, porque ele usa uma fotografia meio pálida, que inclusive combina muito bem com a cenografia do filme, né? Combina com aquele e intensifica esse aspecto de claustrofobia que a gente sente o tempo inteiro na trama. Como eu falei para vocês, ele pode decepcionar um pouco para aquelas pessoas que gostam de um terror mais gore, né? De um terror mais gritante. Porque ele é um terror que beira com o psicológico e é um terror também mais sutil. Vez ou outra tem um jump scare? Tem um jump scare. Inclusive teve o primeiro, que eu dei até um pulo assim da poltrona e falei, epa, pô, o que está acontecendo? E fica aí nisso, porque de certa forma a ligação com o sobrenatural faz até com que a gente não tenha medo do sobrenatural, a gente até torça para as coisas que acontecem ali que estão fora da explicação lógica da vida. Outro ponto positivo são os atores. Quem faz o vilão é o Ethan Walker, que é um puta de um ator, né? Já foi indicado várias vezes para o Oscar. E ele faz aqui um trabalho fenomenal porque ele tá o tempo inteiro de máscara. E aí ele tem que fazer todo esse trabalho, ele tem que nos convencer de que ele é maligno sem mostrar o rosto. Apesar de ele ter pouco tempo de cena, ele consegue dar conta do recado. Mas também, né, é um puta ator, como eu disse, não ia deixar a desejar. Mas o meu destaque vai para os dois atores principais, que fazem os irmãos, a Gwen e o Finn. A Gwen, então, gente, a menina é simplesmente foda. Que garota espetacular. Que interpretação. Ela dá show. Tem umas cenas dela que são, assim, impressionantes. Uma cena dela com o pai, que envolve abuso infantil, e uma cena dela discutindo com Jesus é impagável. Como eu disse para vocês no início, esse filme é a adaptação de um conto do Joe Hill. Aí você fala, mas é fiel? Ele é fiel ao conto, inclusive tem algumas frases, alguns diálogos do conto que foram transcritas iguaizinhas para o filme. Óbvio que o diretor usou a sua liberdade criativa. Porque vamos concordar, né, gente? Um conto tem aí 20 páginas, mais ou menos, que é o tamanho do conto dele. Um filme você tem que escrever 120 páginas para um longa-metragem, no mínimo. Então ele teve que colocar vários outros elementos que não tem no conto. O conto fica preso à questão do cativeiro, por exemplo. Enquanto que o filme não, nós temos uma ambientação até o momento em que o filme vai para o cativeiro e depois nós temos a história paralela do cativeiro e fora do cativeiro. Os personagens também sofrem diferenças, porque a irmã do Finn no conto ela é mais velha, aqui ela é mais nova. No filme, ela tem esse dom mediúnico, enquanto que no conto ela é uma menina que brinca com tarô e vez ou outra acerta as coisas. Então, embora existam essas diferenças, a história do conto, a essência do conto está toda no filme. O Joe Hill, o autor do conto que deu origem, para quem não sabe, ele é filho do Stephen King. Então, né, você já sabe que o cara tem experiência com a história do terror.
Por falar em Stephen King, tem uma cena da Gwen no filme, quando ela está procurando pelo irmão e que ela sai na chuva e ela usa aquela capinha de chuva amarela que já virou um ícone do cinema, né? Foi utilizado em It. Eu acho que foi uma forma do diretor fazer uma homenagem ao pai do autor do conto que deu origem ao filme. Em alguns momentos eu acho que o diretor meio que exagerou naquele filtro envelhecido que ele usava lá em A Entidade, quando falava do flashback e tal, ele usa aqui de volta, que parece até que foi filmado pela Lana Del Rey, gente, que lembra muitos clipes da Lana Del Rey. Funciona? Funciona, mas às vezes exagera um pouquinho e fica um pouco cansativo e meio repetitivo. Mas nada que comprometa a nossa experiência com o filme. O veredito final, gente, é que O Telefone Preto é um excelente filme de terror barra drama. E mais do que o terror, terror mesmo, eu acho que ele fala de um outro terror, que é o medo real. Qual é a criança que nunca teve medo de ser raptada pelo moço do saco, né? Qual a criança que nunca teve medo de ser retirada dos seus pais? Qual a criança que nunca teve que enfrentar problemas durante a infância que mexe com a sua cabeça? E aqui nós temos dois irmãos que vivem com um pai que, embora goste deles, tem um comportamento extremamente violento e abusivo, e isso por si só já é assustador. E para além disso, ainda tem que viver com esse fantasma de que existe uma pessoa na cidade que está sequestrando alguém e eu posso ser a próxima vítima. Então, mais do que o terror do sequestro, tem toda essa questão psicológica também por trás. Recomendo muito, assistam ao filme O Telefone Preto. Se você tiver oportunidade, leia primeiro o livro é esse aqui, que foi lançado no Brasil recentemente, né? O Telefone Preto e Outros Contos. E aí depois você assiste ao filme. Se você tiver a oportunidade de ler primeiro, eu super recomendo, porque a experiência vai ser muito bacana. Embora você vai receber uns spoilers ali na cara. Então minha dica de filme e de leitura para vocês é O Telefone Preto, do Joe Hill, o conto, ou O Telefone Preto, de Scott Derrickson, o diretor de cinema. É isso. Gostou do vídeo? Compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Se inscreva aqui no canal, volte mais vezes e a gente se encontra a qualquer momento. Tchau, fui.